Bom dia, gente. Vamos lá. Começando o caderno 2 de vocês, tá? Começando uma nova matéria. Preste atenção. Vou precisar de fórmulas diárias aqui, já já. Nessa aula ainda é uma apresentação geral do mundo que a gente está entrando. E depois você vai começar a estudar individualmente os principais. Tá? Não são todos que você precisa ficar estudando detalhadamente. Mas aqui é uma apresentação geral. Então aqui nessa aula, inclusive a apostila de vocês traz um monte de estudo de poliedro regular, isso a gente não vai ficar comentando. A gente já vai entrar nos sólidos principais a partir da aula que vem. Bom, gente, poliedros, poli, muitos, edros, lugar para se sentar. Que na realidade para nós aqui vai ser um polígono, tá? Se a gente for no pé da letra, é lugar para sentar. Mas vai ser um polígono, uma superfície que seja retangular, quadrada, hexagonal. Caderno 6 de vocês, página 28. Começando. Poliedros. Você vai perceber que todo exercício fala, dado um poliedro convexo. O que é ser convexo? E o que é não ser convexo ou côncavo? Quando eu falo poliedro convexo, gente, é aquele poliedro que a gente tem sempre a possibilidade de escolher dois pontos no interior dele, traçar um segmento de reto e o segmento ficar totalmente no interior. Nós vamos invadir a geometria espacial. O que você vai estudar agora são sólidos. E quando a gente fala sólido, né, gente? Uma figura tridimensional. Já não é uma figura plana. Porém, a gente consegue representar esse sólido no plano, com desenho, isso, aquilo. Só que perceba bem, né? Por ser um sólido, e aí a gente entra no aspecto sólido, a gente tem que sempre ver a figura maciça e fechada. Justamente, porque quando você tem aqui um cubo, eu devo visualizar que se eu cortar esse cubo, fizer um corte nesse cubo, você vai ter uma nova superfície a ser estudada. Correto? Então aqui, ó, você teria um cubo aqui. Fiz um corte. No que eu faço o corte, eu tenho uma nova figura. Eu tenho um triângulo para estudar aqui. Que justamente explica, né, essas linhas tracejadas. A gente não está enxergando. Na realidade, a gente não tem um sólido aramado como este. Isso daqui é para você começar a visualizar o interior, dentro, do outro lado. Só que quando ele é maciço, a gente não enxerga essas linhas tracejadas. A gente sabe que existem, mas a gente não está enxergando elas. E voltando aqui, ele é convexo sempre quando eu escolho dois pontos e uno, e o segmento está totalmente no interior. Certo? Pegue dois pontos, se eu unir quaisquer dois pontos que eu pegue aqui, sempre o segmento está no interior da figura. Não é convexo. Poliedros côncavos ou não convexos, esse tipo de poliedro. Perceba, peguei um ponto aqui e um ponto aqui. Quando eu tracei o segmento de reta, esse segmento de reta ficou fora. Aqui também, dois pontos, o segmento está fora, esse pedacinho ficou fora. No caso, por exemplo, você pegar um sólido como este, pode perceber que se eu tentar pegar dois pontos no interior desse sólido, sempre esse pedaço cai fora. Esse poliedro não é convexo, é côncavo. Tá? Bom, mas vamos aí ao que nos interessa.
Por que a gente falou disso? Porque todas as fórmulas que a gente falar aqui só são válidas se o poliedro é convexo. Não se aplica as fórmulas em poliedros côncavos. As duas fórmulas que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje nessa aula. Mas vamos lá. Poliedros. Nomenclatura é de acordo com o número de faces, de polígonos que ele possui. Gente, uma face não forma poliedro, e sim figura plana. Você tem um triângulo, você tem um hexágono, você tem um quadrado. Não é um poliedro, é uma figura plana. Agora a gente está mexendo com espaço. E aí, duas faces também não formam poliedro. 3 também eu não consigo fechar o poliedro. Sempre o poliedro tem que ser uma figura sólida fechada. Só consigo a partir de 4 faces. E aí o nome, tetraedro. 4 lugares para sentar. E o tetraedro é uma forma única. Seria uma pirâmide de base triangular. Você vai ter 3 triângulos na lateral da pirâmide e um triângulo embaixo, fazendo a base da pirâmide. 4 faces. 3 mais 1, 4. Aí você vai aumentando o número de faces, vai aumentando também a possibilidade de construção de poliedro. Tetraedro é uma figura única, seria essa. Pentaedro. Penta, 5. 5 faces. Isso daqui é um prisma triangular que você vai estudar. São 2 triângulos, um em cima, um embaixo. E 3 retângulos na lateral. 5 faces. 6 faces, hexaedro. Aí, um dado torto aí, ó. Essa figura aqui, ó. 6 faces. 4 na lateral. Uma em cima, uma embaixo. Se a gente pensar um dado, 6 faces. Hexaedro. Aí continua, como polígono. Heptaedro, octaedro, eneaedro, decaedro. Número de faces denomina o número do poliedro. O que você vai estudar em poliedro? Agora, realmente o que importa na hora de fazer exercício. Gente, dado um poliedro a você vai ter 3 elementos aqui para estudar. São eles. Vértice de um poliedro. A gente fala vértice, todos os pontos aqui que ligam esses 2 segmentos, um segmento, ó. Vértice, são os pontinhos que você possui aqui. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse, lá atrás, são os vértices de um poliedro. Tá aí. Quantos vértices tem um poliedro que você está estudando? Então, vértice do poliedro são os pontos. Você vai ter os segmentos que unem 2 vértices, que aqui vai ser o que a gente chama de aresta, não é lado. Aresta aqui, aresta aqui, aresta aqui, aresta aqui, aresta, 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 aresta. Uniu 2 vértices, você tem uma aresta. E, finalmente, face, que são o quê? Polígonos que vão formular esse poliedro. Uma face aqui, outra face aqui, essa aqui da frente, essa aqui de cima. Você tem todo o poliedro. Faces, que justamente dá o nome do poliedro. Você tem 10 faces decaedro, certo? Você vai ter vértices para estudar e vai ter as arestas. E o que você tem que pensar agora? Para todo poliedro convexo, é aí que entra aquilo que a gente iniciou a aula. Essas fórmulas apresentadas aqui só são válidas para poliedro convexo. Todo poliedro convexo
o número de vértices mais o número de faces será igual ao número de arestas mais 2, chamada de relação de Euler. Isso é datado de antes de Cristo, hein? Estudar todo o mundo poliédrico, desde que ele seja convexo. Vértices mais faces igual a aresta mais 2. Para lembrar a fórmula e perceba, tudo é mais 2 de um lado, 2 de outro, somando. Lembra da frase, vamos fazer amor a 2. Vamos fazer amor a 2? Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Aonde? Se eu te der vértices e faces, você acha aresta. Se eu te der faces e arestas, você acha vértice. Se eu te der vértices e faces, você acha aresta. E assim sucessivamente. 2 informações, a terceira você consegue. Gente, você não vai ter que desenhar, não fique muito apreensivo quanto a isso. Porém, deve saber que existe, a partir de tetraedro, sólidos infinitos que eu posso construir. E outra coisa, finalizando aqui a parte teórica, outra fórmula que você vai precisar para fazer alguns exercícios, achar a soma dos ângulos das faces. Soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo. Sempre é o número de vértices menos 2 vezes 360. Normalmente, para a gente às vezes aplicar essa fórmula, a gente primeiro vai ter que aplicar a relação de Euler. O cara no exercício não vai te dar vértice. Te dou face e aresta, você acha vértice. Tendo vértice, você vem aqui e acha a soma dos ângulos das faces. Certo? Agora, uma série de poliedros são especiais. São chamados poliedros de Platão. Platão, estudando o mundo poliédrico, mesmo Platão que você estuda, às vezes escuta em filosofia, tudo isso de antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, ele estudou e viu que existia uns poliedros especiais. E só existem 5 classes dele. 5 classes. Que classificação especial eles teriam? Primeiro, eles teriam que ser convexos. Como eu disse, né? Aqui a gente só aplica as fórmulas dos convexos. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Todas as faces com o mesmo número de arestas. Já excluiu essa pirâmide. Por quê? Essa face tem 5 arestas. As demais faces têm 3 arestas. Uma pirâmide pentagonal aqui foi excluída. Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Depois, todos os vértices também têm o mesmo número de arestas. Perceba aqui nesse aramado que esse vértice onde está a minha mão parte quantas arestas? 1, 2, 3. 3 arestas partem daqui, 3 partem daqui, 3 partem daqui. De cada vértice, parte 3 arestas nesse sólido. É isso que ele queria saber. Né? Se satisfizer essas 3 condições, é convexo. Todas as arestas têm o mesmo número, todas as faces têm o mesmo número de arestas. E todos os vértices têm o mesmo número de arestas, vai ser o que a gente chama um poliedro de Platão. Seriam eles 5 classes, como eu disse. O tetraedro, 4 faces triangulares. A pirâmide que a gente estava falando, ó, de base triangular.
São 4 triângulos, 3 aqui na lateral e um aqui embaixo. Desse vértice partem 3 arestas. Desse vértice parte 3, desse vértice parte 3. E todas as faces têm 3 arestas. O hexaedro, com 6 faces quadrangulares. Uma caixa. Caixinha lá, ó, de sapato, pasta de dente, sabonete. Todas as faces vão ter 4 arestas. De todos os vértices partem 3 arestas. Octaedro, 8 faces triangulares. Octaedro. Oito faces triangulares. Seriam 2 pirâmides de base quadrada coladas assim nas bases. Oito faces triangulares. Dodecaedro, 12 faces pentagonais. Faces pentagonais. Dodecaedro. Tem 12 faces aqui. E o último, icosaedro. 20 faces triangulares. 20 triângulos. Formam aqui o icosaedro. Aqui ele estaria na forma aramada. A gente visualizar 20 triângulos formam aqui o nosso icosaedro. E poliedros regulares. Esses poliedros de Platão são poliedros quando as faces tiverem todos os lados iguais, 20 triângulos equiláteros, é exatamente essa peça. São chamados de regulares. Todas as faces são polígonos regulares e são os poliedros de Platão. Então aqui ó, existem só esses 5 tipos. O tetraedro regular, que são 4 triângulos equiláteros. O hexaedro regular, que é o cubo, o dado. 6 faces são quadrados. O octaedro regular, 8 triângulos equiláteros. 4 em cima, 4 embaixo, formando aí o octaedro regular. Dodecaedro regular são 12 pentágonos regulares. Essa peça aqui que a gente está visualizando, 12 pentágonos regulares. E o icosaedro regular, 20 triângulos equiláteros. Agora, como a gente vai mexer com tudo isso? Acompanhe comigo na apostila de vocês. Página 33, os exercícios que a gente vai fazer. Fazer alguns mais relevantes para a gente dar a sequência. Depois vou passar 2 para você fazer no caderno de atividades e me entregar. Eu vou combinar tudo no grupo do WhatsApp depois. Como entregar, tudo direitinho. Gente, vamos lá. Na realidade, você vai utilizar aqui para resolver os exercícios, relação de Euler, que é vamos fazer amor a 2.
e a soma dos ângulos das faces, que é o número de vértices menos 2 vezes 360 graus. Como eu disse, você não vai ter que desenhar, não vai ter que fazer nada. Só vai ter que saber o que é um poliedro convexo, o que é V, que é vértice, o que é F, que é faces, o que é A, que é aresta. E mais alguns detalhes que a gente dá na resolução dos exercícios. Bom, gente, ó, fazer o primeiro exercício. Fácil. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 14 faces e 36 arestas? Faces 14, arestas tem 36. Te deu face, te deu arestas, pediu vértice. Meio óbvio, né? Eu nem estou visualizando quem é esse poliedro. 14 faces, né? Um quadridecaedro. Nem sei como desenhar isso, não precisa. Vamos fazer amor a 2. Aí. Vértice é a pergunta, face está no problema 14, arestas 36 mais 2. Vértices mais 14 igual a 38. Vértice é 38 menos 14. Vértices dá 24 vértices. Resposta. Acabou. Não tem desenho, nem sei, nem tenho a imagem de quem é esse poliedro. Lógico que ele vai existir se você pensar em construir, certo? Montar, vai existir um poliedro. Com 14 faces, 36 arestas e vai ter 24 vértices com toda certeza. Certo? Facinho. Próximo. Segundo exercício. A seguinte afirmação é verdadeira, justifique sua resposta. A afirmação é: em um poliedro no qual o número de vértices é igual ao número de faces, vértices é igual ao número de faces. O número de arestas é par? Bom, essa informação que ele te deu, número de vértices é igual ao número de faces. A relação de Euler, vamos fazer amor a 2. Gente, eu vou substituir vértices por faces. Então, no lugar desse V, eu vou pôr F. Segundo ele, número de vértices é igual ao número de faces. Mais faces é igual a aresta mais 2. Você vai ter aqui 2F, F mais F, menos 2 igual ao número de arestas. Passei o 2 para lá. Posso pôr o 2 em evidência. Se eu pôr o 2 em evidência, fica F menos 1 igual a A. Quer dizer que o número de arestas é 2 vezes faces menos 1. Isso daqui sempre, quantidade de aresta, vértices e faces é um número positivo e natural. Não tem fração aqui, não tem meia aresta, 1/4 de aresta, não tem meia face, 2 faces e meia. Sempre número inteiro e positivo. E aí, ó, número de arestas, que é justamente, será que é par? Então está multiplicando por 2 aqui, número de faces menos 1. Por causa desse 2 que eu coloquei em evidência aqui, eu posso dizer que a arestas é par. Por quê? O número de arestas sempre é 2 vezes faces menos 1. O que der aqui vezes 2, eu lhe garanto que é um número par, por causa desse fator 2. Certo? Próximo. Terceiro exercício. Agora, ó,
Vamos começar a crescer um pouco aqui. Senhores, vamos lá. O que eu tenho que entender para fazer esse exercício? Entender uma coisa que a gente pode dizer lógica. Vamos pegar aqui, ó, uma peça bem simples, só para exemplificar. Pegar um dado, um cubo. Gente, se eu mandasse você construir essa peça, um dado, um cubo, eu teria que, logicamente, fornecer o quê? 6 quadrados, certo? 6 faces, que você ia colar quadrado, com esse quadrado aqui, com esse, com esse, com esse, formando aí um dado, certo? Tá aí. Agora, o que é você colar 2 quadrados? Note bem. Quando eu falo isso, você vai colar esse lado do quadrado aqui com esse lado do quadrado aqui. Cada aresta de um poliedro é a união de 2 lados do quadrado. Estou certo ou estou errado? Para você formar essa aresta, você colou o lado desse quadrado com o lado desse quadrado. 2 lados formam uma aresta, senão eu não formo sólido. Vou pegar 6 quadrados e vou ficar colando, lado de um com lado de outro. 2 lados formam uma aresta. Correto? Isso é justificativa para a gente entender agora o que eu vou fazer. Olha lá. Um poliedro tem 11 faces. Me deu o número de faces. Faces é 11. Das quais, só que agora ele não me deu arestas e vai me pedir vértice. Só que as faces são 11, 4 são triangulares. 4 triângulos. 5 são quadrangulares, 5 são quadriláteros e 2 são hexagonais. Gente, ele pode variar aqui o formato que ele quiser. Total aqui, se eu somar, tem que dar as 11 faces. São essas o modelo das faces. O que eu devo ver? Ao me dar 4 triângulos, cada triângulo tem 3 lados. Ele me deu, na realidade, 12 lados para fazer a colagem. Lembra que você tem que colar um lado de um com o lado de outro para formular uma aresta. Te deu 5 quadriláteros. 5, cada quadrilátero tem 4 lados, te deu 20 lados. Te deu 2 hexágonos, 2, cada hexágono tem 6 lados, te deu 12 lados. Se eu somar aqui, total de lados, 4 aqui, 44 lados. Lembrar, colar lado com lado para formar uma aresta. Se você tem 44 lados, cada 2 lados resulta em uma aresta. Quer dizer que se eu preciso do número de arestas, 44 lados dividido por 2, você vai ter 22 arestas. Sempre. O número de arestas é a metade do número de lados que eu tenho para formular o poliedro. E agora, gente, o item A, vamos fazer amor a 2. Vértices é o que você quer? Pergunta. Faces eram 11, foram dadas. Arestas, 22 que eu encontrei aqui, metade de 44.
mais 2. O número de vértices é 24 menos 11. 13 vértices. E aí o que eu disse a vocês, né? Sempre agora ele pede qual é a soma das medidas dos ângulos internos de todas as faces. Eu preciso do número de vértices. Como eu disse, sempre você vai ter que, às vezes, achar o número de vértices pela relação de Euler para você me dizer que a soma é vértices menos 2 vezes 360. Você achou que eram 13 vértices menos 2 vezes 360. 11 vezes 360 graus. É a soma dos ângulos das faces. Que dá 3.960 graus. Tá aí. Soma dos ângulos das faces. O quarto. Olha só. Parecido com esse, só muda porque te deu um desenho. Gente, a figura a seguir mostra um poliedro conhecido como octaedro truncado. Nem eu conheci esse ser. Tá? E sua planificação. Está aqui o poliedro, está aqui a planificação dele, o que ele é, aqui como ele é construído, constituído. Quantas arestas e quantos vértices tem esse poliedro? Primeiro, identificação das faces. Você tem faces hexagonais e quantas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 hexágonos. Cada hexágono tem 6 lados. Você tem 48 lados dos hexágonos. Depois, quantos quadriláteros ou quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadriláteros, 6 quadrados. 6, cada quadrado tem 4 lados, 24 lados. É isso que é formado esse sólido aí, ó. Isso significa que você tem, se eu somar aqui, 12 vai 1, 72 lados. Se ele me perguntou quantas arestas, cada 2 lados formam uma aresta. Então você tem 36 arestas. E quantos vértices? Agora veja bem, número de faces é só você somar aqui. Você teria quantas faces? 14 faces. São 8 hexágonos e 6 quadrados. Você quer vértices? Vamos fazer amor a 2. Vértices, faces é 14, arestas 36 mais 2. O número de vértices é 38, tira 14. 24 vértices. Certinho? O quinto deixa fazer os
oitavo, quinto, sexto e terminar aí essa aula. Oitavo exercício, parecido com o que a gente acabou de fazer. E aí encerramos a aula de poliedros de vocês. Sara, a pirâmide truncada é um poliedro convexo, cujo desenvolvimento do plano é mostrado na figura abaixo. Observando a figura, é correto afirmar que o número de vértices é... Bom, a figura é composta aqui por hexágonos e quantos? 1, 2, 3, 4 hexágonos. Cada hexágono são 6 lados, portanto você tem 24 lados aqui. Além dos hexágonos, você tem triângulos. Você tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo tem 3 lados, você tem 12 lados aqui. Total, 36 lados. Se eu somar aqui, você tem essa figura com 8 faces. Certo? Número de arestas. Cada 2 lados formam uma aresta. 36 dividido por 2, 18 arestas. Isso aqui é o número de vértices. Vamos fazer amor a 2. Vértices mais 8 faces igual a 18 arestas mais 2. Vértice é 20 menos 8. 12. Alternativa C. Gente, faço exercícios. Eu vou pedir 2 de tarefa no WhatsApp. Depois a gente também marca como se tem que mandar para mim. Não é muito importante, apesar de ser fácil essa matéria, tá? Simplesmente lembrar essas 2 resoluções, a parte importante começa a partir de semana que vem, quando você realmente vai começar a estudar prisma, pirâmide, cone, esfera, cilindro e tudo mais. Sara, abração, bom final de semana, tudo de bom para vocês e até a próxima.